E aí galera, tá começando mais um vídeo. Você conhece a história da lei da Maria da Penha? A Maria da Penha é uma mulher que supostamente foi agredida pelo marido. Isso que você já ouviu falar por aí, né? Mas nesse vídeo eu vou mostrar que a Maria da Penha mentiu e que essa lei é baseada numa mentira. Essa lei que protege as mulheres contra agressões domésticas é baseada numa mentira, numa história falsa, que tem a ver com traição e com ciúmes e assaltantes. Para você entender melhor, eu vou fazer agora um reality da entrevista da Maria da Penha que ela fez ao programa do Pochá. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações e dá like. E também comente nos comentários o que você acha dessa lei. Eu sei que esse vídeo vai causar, mas agora vamos ouvir a história da Maria da Penha, o que aconteceu de verdade, o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história. Eu vou fazer agora um reality, eu vou reagir agora à entrevista que ela deu, que a Maria da Penha deu para o Fábio Porchat, na Record. E agora eu vou reagir, fazer um reality sobre o vídeo, na entrevista que a Maria da Penha fez para a Record, no programa do Fábio Porchat. E a Record é um pouquinho meio chato com direitos autorais, então eu vou colocar aqui na TV. A história dela já começa meio estranha. A versão dos fatos, na versão dela, já começa meio estranho. Vamos ver a versão dela. De verdade, esse é um assunto super... Vamos ver a versão dela dos fatos, segundo essa entrevista. Sério, e que deve ser falado e cada vez mais falado. Queria que você explicasse um pouquinho do seu caso, que é bem conhecido, mas pergunta... É bem conhecido realmente. O caso Maria da Penha é bem conhecido. E protege as mulheres contra a agressão física e doméstica. Eu particularmente eu não conhecia a história, o que aconteceu. Eu não tinha curiosidade até fazer esse vídeo. E também eu vi uma entrevista no Inteligência Limitada de uma mulher desmascarando essa história aqui. Que daqui a pouco eu coloco. Mas essa história aí ganhou fama no Brasil inteiro. Já tem uma lei, né? Mas vocês vão ver que a versão dela é meio estranha, para ser verdade. Sabe, eu vou falar a Lei Maria da Penha, todo mundo conhece, ainda bem que as pessoas vão associando que fica cada vez mais fácil para as pessoas entenderem do que se trata. Do que se trata, dos fatos que aconteceram realmente. Tem a versão do marido e tem a versão dela. O que será que aconteceu de verdade? E a evidência é que a história do marido é verdadeira. Mas daqui a pouco eu conto. Mas ela surgiu por quê? No ano que eu conheci o meu agressor em São Paulo, O agressor é o Marcos Antônio. eu sou farmacêutico, e eu vim fazer um curso de mestrado, e através de amigos comuns eu conheci, né, a pessoa que era do nosso grupo, muito amável, muito... Ou seja, eles se conheceram através de grupos, de amigos. História de amor, uma linda história de amor. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Normal. muito prestativa, né? E assim, nós... Ela acabou de falar aqui que ele era muito prestativo. Ou seja,
Ou seja, era uma pessoa amável, agradável. O Marcos Antônio, ela está se referindo, segundo essa descrição que ela fez no começo. Mas aí veio a estranheza. Nosso muito amável, muito. Ela está descrevendo que ele é uma pessoa adorável, amigável. E essa é a descrição dela. Mas tudo isso vai mudar. Muito prestativa, né? Ou seja, no começo ele era uma pessoa amigável. Até aí tudo bem. Nada demais, né? Mas segundo ela, ele vai mudar. E assim nós nos tornamos amigos. E depois do período nós começamos a namorar. Ele, o Marcos Antônio, não é do Brasil. Né? Casamos. A minha primeira. Aí ela tá contando como foi que eles se conheceram. Até aí tudo bem. Mas vamos continuar. Eu falo isso quando eu finalizei meu curso. Eu voltei para minha cidade, Fortaleza, e ele também me acompanhou. Terminou o curso dele e... Ele não era de lá. Não, ele é colombiano. Ou seja, ele não era do Brasil. Mas conheceu ela e, digamos, eles começaram a namorar. Mas depois, segundo ela, ele mudou de repente o seu comportamento. Uau! Veja a expressão do Fábio Porchat, a reação do Fábio Porchat. Uau! Surpresa, que surpresa. Ele tentou fazer outra coisa, falar outra coisa. Quando nós chegamos em Fortaleza, terminamos de curso, voltamos para Fortaleza e tivemos mais 2 filhas e o nascimento. Agora é que começa a ficar estranha a história dela, a versão dela. Dentro das nossas filhas lhe permitiu se namorar grandes. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Que depois que nasceu a filha, ele pôde se transformar. Mudou o comportamento. Até é normal, né? Para uma pessoa que não mora no Brasil, até é normal. Mas mudou, segundo ela, para pior. E no momento em que isso aconteceu, eu não o reconheci mais. Ou seja, nesse momento aqui, que ele pôde se naturalizar, que ele pôde se acostumar com o Brasil, com essa cultura, ele se transformou. Aí aqui a história começa a ficar meio estranha. E vocês vão entender por quê. Aquela pessoa amável, companheira, prestativa, né? Transformou-se, tornou-se uma pessoa muito violenta. Olha, uma pessoa amável, doce, amigável, se transformou de repente em uma pessoa violenta. Ao ver essa descrição, o que você passa pela sua cabeça? Que ele agredia ela fisicamente. Mas não era fisicamente. A agressão acontecia através de insultos, xingamentos. Se bem que ela poderia também, quem sabe, não xingar ele de volta, né? O que nós estamos falando aqui? Briga de casal. Até aí tudo normal. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas. Uhum. Ou seja, ela acabou aqui de admitir que não houve agressões físicas. Já começa a ser estranho daqui. Já começa a ser estranho. Não houve agressões físicas, e sim psicológicas. A história é a seguinte, né? Maria da Penha era uma moça casada com o Marco Antônio, que eram estrangeiros, se não me engano. Ele é de algum país aqui da América Latina, então eles se casaram. E a Maria da Penha começou a fazer
alegações em relação a uma suposta agressão, né, do Marco Antônio. Primeiro eu vou contar a versão dela, tá? Então a versão dela é que ele batia nela, batia nos filhos, que ele tentou eletrocutá-la, matar ela por eletrocução? Até o ponto onde ele chegou a dar um tiro na coluna dela para que ela ficasse tetraplégica. Caramba. Veja que mira a do Marco Antônio, né? Veja que... Bom... Então, ela falou que isso foi proposital. Isso na época foi dito, né? Na época que criou-se a lei, foi isso que falou. Coitada da Maria da Penha, ela ficou tetraplégica. Enfim, aí a Maria da Penha... criou-se essa lei em defesa em cima da história dessa mulher, tá, né? Que é uma história triste e tal. O que ninguém nunca foi averiguar, né? O que aconteceu de verdade, né? E aí, hoje... A mídia começou... A mídia não, né? Ontem, na Jovem Pan, pela primeira vez, uma TV aberta deu espaço para que o Marco Antônio, que foi o acusado, pudesse falar. E aí, o Ricardo Ventura, que está hoje lá na Jovem Pan também, faz o mesmo programa que eu, ele começou a falar bastante do assunto, né? Porque ele faz toda essa coisa da linguagem corporal, então ele começou a analisar a Maria da Penha e tal. E eu comecei a pesquisar, eu fui lá e comecei a pesquisar umas entrevistas da Maria da Penha. E aí primeiro eu comecei a ver uma série de incongruências entre as falas delas nessas entrevistas. Mas em uma dessas entrevistas, que foi pro Fábio Porchat... A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológica porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim. E aí... Até aí, beleza, porque... beleza não, né? A Lei Maria da Penha, ela engloba agressão psicológica também. As pessoas não sabem disso, mas é agressão física e psicológica. Então, a Maria da Penha, ela dá essa resposta pro Porchat. E o Porchat, né, naquele esquerdismo dele, né? Aquela tentativa de lacração, continua perguntando, não, mas que mais? Ele reclamava de tudo que eu fazia. Nossa, ele era super grosso. E uma vez ele chegou até a bater na minha filha. Tipo, pô, às vezes o cara deu um safanão na menina que tava fazendo uma birra, sei lá. Bom, aí eu vi essa coisa do Porchat e falei, meu, que esquisito isso aí, né? Porque ela não fala em nenhum momento de... Bom, aí o Ricardo Ventura foi atrás do Marco Antônio. Na verdade, foi o Ricardo Ventura junto com o Paiva, que é outro cara lá do Instagram, que é muito bom. E os dois foram atrás da história verídica. E aí, a versão do Marco Antônio, e que sim faz sentido quando você começa a ver algumas partes do inquérito, é que a Maria da Penha descobriu que o Marco Antônio tinha uma amante. O que, na verdade, aconteceu, a Maria da Penha achou uma carta de um amante dele. Ela inventou essa história de que ele mudou por causa de uma traição de um amante. De uma carta que ela achou. Aí ela foi na delegacia fazer uma queixa, uma falsa história. E detalhe, ela não tem argumentos para usar contra ele, já que não houve agressões físicas, ela usa os filhos. Ela coloca, por exemplo, eu sofri agressão. Todo mundo que ouvir essa palavra, ou se eu falar assim pra ti, ligo pro Júnior. Aí eu digo, Júnior, pelo amor de Deus, vem aqui com ela, me ajuda, que eu tô passando mal porque eu acabei de ser agredida. O que tu vai pensar? Você apanhou. Que eu apanhei fisicamente. Uhum. Então, todas as entrevistas que ela dá, ela coloca que foi agredida, que sofreu violência doméstica. Quando fala violência doméstica, todo mundo pensa que o Marco bateu tanto nela que ela ficou paralítica. Eu estava assistindo a entrevista, até o entrevistador ficou assim, como assim? Porque ela disse assim, eu fui agredida. Aí ele, nossa, ele até vai assim um pouco para ela, que ela estava na cadeira de rodas, e ele avança assim um pouco, passando da mesa, e ele diz assim, nossa, mas como é que foi essa agressão? Aí ela diz assim, porque ele me chamava de feia, me diminuía. Porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? Ele olha assim pra ela, não, mas as agressões físicas, ela diz, não, ele nunca me bateu. Na cabeça dela, ela disse que o Marco contratou os assaltantes pra matar ela. Na cabeça dela, ela fala isso. É tanto que muita gente não sabe disso. Esse processo iniciou
com a tentativa de latrocínio. A linha de investigação era procurar os assaltantes. Era prender os assaltantes, porque teve um assalto ali, o que foi que aconteceu, o que foi que ocorreu nesse roubo. Olha só, ele estava dormindo no mesmo quarto que a Maria da Penha, aqui dormindo, os dois. Ela virada para cá, de lado, ele de frente, aí ele ouve uma zoada. Era o homem da casa, levantou-se, ela continua dormindo, ele vai até a cozinha. Quando ele vai até a cozinha, o primeiro ladrão aborda ele. E ele começa a entrar em luta corporal com o primeiro ladrão. O segundo ladrão aparece, eram 4, o segundo ladrão aparece e atira nele. Quando atira, se houve questão de segundos, o segundo tiro, que veio, mas até então o Marco não sabia de onde veio, mas veio do quarto. No quarto, foi o tiro da Maria da Penha, que provavelmente o ladrão estava lá no quarto, já o terceiro ladrão, e com o tiro do Marco, ela deve ter se assustado, né? E aí o ladrão atirou nela. Então teve 2 tiros e os 2 foram para o hospital. Quem é em plena consciência atira em si para poder matar outra pessoa. Vamos agora saber o que aconteceu de verdade. Na versão do Marcos Antônio, o que aconteceu de verdade? Ele diz que eles estavam dormindo e escutou barulho de ladrão, assaltantes. E ele foi averiguar a situação. E ele acaba lutando com um dos ladrões. E ele também recebeu um tiro. Há uma evidência. Agora eu te pergunto, qual história parece ser mais verdadeira? A dela, quando ela diz que, na verdade, ele tentou fazer falsas provas, falsas evidências, e tentou matar ela enquanto ela estava dormindo, e não conseguiu. Um cara que era amável, amigável, e fazia apenas agressões psicológicas, do nada resolve matar ela. Isso não é meio estranho? E olha o mais bizarro. A casa estava toda bagunçada. Se realmente ele tentou matar ela, por que ele iria fazer falsas evidências? Por que simplesmente ele não chegou lá no quarto e matou? Um cara que era amável, de repente, tem uma atitude dessa. Não faz sentido essa história. Para você, qual dessas 2 histórias faz mais sentido? A dele, onde diz que assaltantes tentaram invadir a casa, ou a dela, a versão dela, da Maria da Penha, que diz que ele tentou matar ela enquanto dormia. E veja que até o Fábio Porchat, quando ouviu essa história, essa parte da história, a reação dele ficou, nossa, como assim? Ele te dormindo? Ele te deu um tiro e você estava dormindo. Isso. Olha a reação do Fábio Porchat. Ele ficou assim, mano, como assim? Ele tentou te matar com um tiro, dormindo. Não faz sentido. A reação do Porchat é a melhor. Olha só a reação do Porchat. Quando ela diz que ele tentou matar ela com um tiro dormindo. Ela dormindo. Por que ele não matou logo? E por que ele ia fazer falsas evidências? Não faz sentido essa história dela. Não tem nem lógica. Olha o que aconteceu de verdade. Olha o que aconteceu de verdade. Quando ela voltou para casa, ela fazia fisioterapia fora de casa. Ela fazia tudo. E todo esse período que ela voltou para casa, a linha do raciocínio era o quê? Que teve o assalto, que teve o roubo. Essa era a linha do raciocínio. Até que um dia, ela encontra uma carta. Realmente, o Marco cometeu um erro. Ele traiu a Maria da Penha. E a amante mandou cartas para ele. Ele pegou as cartas e guardou. Resumo da história. Ela foi na delegacia e disse para o delegado que ele tinha tentado matá-la. Na verdade, ela achou uma carta de um amante.
Aí ela foi na delegacia e inventou essa história que teria sido agredida por ele como uma forma de uma vingança. A palavra certa que eu uso para cá é vingança. A única palavra que vem na minha mente aqui é vingança. E a mídia sempre dava voz para ela. Nunca ouvia o outro lado da história. Então é isso, galera. Tá terminando mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu.